pessoas da Terra? Eu sou a Rainha. Então, eu vou tentar explicar pra vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, o que eu entendi sobre isso. Lembrando que eu não sou professora, até porque eu só tenho 15 anos, né? Bem, o que eu entendo é que antes de haver essa guerra, houve um período que os países eles estavam se armando. No caso, entre 1870 e 1914. Foi um período chamado de paz armada. Eles estavam se armando, ou seja, não tinha nenhuma guerra, não tinha nenhum conflito direito. Não um conflito tão importante. Eles só estavam, assim, produzindo armamentos, construindo coisas para auxiliar eles caso já houvesse a guerra. Estavam se preparando para essa guerra. Ou seja, também havia um clima de incentivo à guerra, incentivo a patriotismo, a defender o seu país. A ciência criava muitos equipamentos militares. E como as nações elas tinham interesses em comum, elas começaram a formar alianças. A primeira aliança foi a Tríplice Aliança, que tinha como países a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, ou também pode ser chamado de Áustria, o que aconteceu em 1882. Lembrando sempre que a Itália e a Áustria não eram assim tão amiguinhas, né? Enquanto que a Alemanha e a Áustria já eram assim essas amiguinhas. Eles assim formaram essa aliança. Contra essa aliança surgiu a Tríplice Entente, em 1907. Tinha como países Inglaterra, França e Rússia. E assim, essas duas alianças começaram a se armar, uma contra a outra. E aí tinha a região dos Balcãs, que compreendia países como a Grécia, a Sérvia, a Bósnia, o qual todo mundo queria um pedaço. Eles queriam tomar conta desse lugar. A Áustria queria esse lugar, a Alemanha queria esse lugar, a Rússia queria esse lugar. Eu não sei o que tinha lá, mas eles estavam querendo, não sei por quê. Talvez algum interesse econômico, eu não sei. A Áustria conseguiu a Bósnia e a Sérvia não gostou disso. Ela não gostou. O que foi em 1908. E é então que no meio de 1914, o arquiduque, o cara que ia assumir a Áustria, Francisco Fernandinho, não, Francisco Ferdinando, FF se confunde, ele resolveu, vamos lá visitar aquele país que não queria que eu assumisse aqui. Vamos lá na Bósnia. Vamos inspecionar coisas na Bósnia. Todo mundo avisa pra ele, não vá, não, lá vai ser difícil, não vá assim, não vá desprotegido. O que ele faz? O que o Francisco faz? É pedir pra morrer, né? Só pode, né? Vai lá, pega todo mundo da família, o que ele faz? Ele vai num carro a céu aberto, num lugar hostil, a céu aberto, um carro aberto, né? Pra quê? Pra quê, pessoa? Não faça isso com a sua vida. Acontece, ele leva um tiro, ele morre. O cara que assumir a Áustria vai lá na Bósnia e morre. Morreu. Filho. Dizem que foi lá um garoto lá, sérvio, que fez isso. Não um garoto, né? Tá, era um estudante. E o que? Já que a Áustria e Sérvia agora estavam brigando, o que? Tinha muitas alianças, não tinham? Tinha muitas alianças. O que aconteceu? De acordo com essas alianças, começaram a formar mais. O que seria uma guerra só entre Áustria e Bósnia acabou virando uma guerra mundial. Até porque o pessoal que estava do lado da Áustria, que no caso era a Tríplice Aliança, no caso era a Alemanha e a Itália, se juntaram a ela. E o resto do povo se juntou com a Sérvia. A Tríplice Entente. O quê?
a Inglaterra, a França, a Rússia. Cada um querendo puxar pro seu lado, trazer mais e mais aliados para poder tentar ganhar a guerra também, né? E aí o quê? Começamos a guerra. Vamos começar com uma guerra de movimento. Vamos correr. Quem mais queria isso? É a Tríplice Aliança. Vamos fazer avanços rápidos. A Alemanha foi lá, avançou na frente, rumo ao ganho da guerra. Passaram-se 4 meses, estava tudo equilibrado. E aí eles se cansaram de guerra de movimento, vamos pra guerra de trincheiras, né? Porque ficar com a guerra de trincheiras até o final do negócio. Bem, eu não sei o que são trincheiras, porque eu ia pesquisar, só que a internet travou, porque a internet cai, a internet é assim. As pessoas, ela faz isso. O que resultou? Que toda guerra resulta. Morte, 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 desgaste, morte de pessoas, muitas pessoas, morte, 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 hey, morte, 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 hey, E mesmo que esse monte de morte ainda conseguiram lá ter aquelas guerras, não só guerra violenta, guerra de tecnologia, guerra de avanços tecnológicos, porque para ter uma boa guerra eles precisam avançar. Eles precisam ir rumo ao conhecimento para trazer novas coisas para ganhar do inimigo. Nós precisamos evoluir. Metralhadora, pô. Canhão, fuzil, tanque de guerra, avião, tudo. Mas também teve um avanço na medicina. Eles estão bem de vida. Não, eles estão no meio de uma guerra. Legal. Né? Até porque se tá quase morrendo muitas pessoas, eles precisam avançar na medicina. Trazer novas coisas para não morrer tanta gente, né? Porque chega de morte, para que fazer guerra? E já que os homens estavam lá trabalhando, adivinha? As mulheres, né? Elas não tinham nenhum poder, né? Que coisa mais linda. Não é lindo. O que elas estavam fazendo? Se os homens estão na guerra, quem vai trabalhar? As mulheres. Por que não, né? É o que eles fizeram, coitados. E aí chegou em 1917. Lembrando que a guerra vai de 1914 a 1918, né? Não falei isso. Em 1917, a Rússia resolve sair da guerra. Vou sair daqui. Vou sair dessa tríplice entente, porque meu país está destruído. E eu preciso ajudar o meu país. Não, no caso, eu preciso me ajudar, né? Porque a Rússia é um país. Tinha perdido soldados, pessoas. Todo mundo perdeu, mas estava muito avassalador lá. O povo lutou. Vamos sair dessa monarquia. Estamos na miséria. Rumo ao socialismo utópico de Karl Marx e Max Engel. Festa. Fez um tratado lá e falou: uma Alemanha, nós somos amiguinhas. Vamos ser amiguinhas agora. Ok. E você daqui, eu preciso recuperar meu país. Vamos. Ok. Pode ir embora. E quem entrou? Porque sempre em toda guerra, quem vai aparecer? Não sei se em toda guerra, mas vai ter uma influência. Estados Unidos. Estados Unidos. Novidade, não? Estados Unidos entram em guerra contra a Tríplice Aliança, contra a Alemanha. Se juntam a Tríplice Entente, se juntam a Inglaterra, se juntam a França, se juntam, não tem mais ninguém pra se juntar porque a Rússia saiu da guerra. Vidas longas.
Ai, minha mão balançando na sombra. Não é um bicho. Ai. Até porque os Estados Unidos tinham probleminhas com a Alemanha. Estava dificultando economicamente, poderia dificultar economicamente, poderia fazer perder territórios para o México. Não poderia. É a Alemanha, o quê? Eu preciso recuperar. Vamos voltar àquela guerra do começo, a guerra de movimento. Vamos avançar, vamos correr. Corrida! Maluca! Corrida maluca! Mas não deu certo. Não deu certo. Não foi. A Alemanha perdeu. Sabe por quê? A Áustria tava se dissolvendo. Ela tava indo embora. Deixou a Alemanha sozinha contra 3 países poderosos. Acabou. Coitada. 1918, sabe, em setembro, os Estados Unidos ajudaram. E a Alemanha perdeu. Pobre Alemanha. Saiu, então, de uma monarquia, de um imperador. Um povo de novo, o povo vai à luta. Não. E aí virou uma república. República de Yama. Como falar isso? Yamahama. Yama. E aí veio o quê? Em janeiro, antes que a guerra acabasse, um presidente americano falou, vou ajudar esse povo, vou fingir, sei lá o que ele fez da vida. Vou apresentar 14 pontos pra ajudar, pra fazer um acordo de paz bonitinho, aquela coisa lá. Ai, coisa bonitinha. Vou criar uma Liga das Nações. Vou ajudar, pra não correr mais guerra, pra ter uma coisa bonitinha, unida. Quem disse que isso aconteceu? Aconteceu. A Alemanha, coitada de novo da Alemanha, foram criados tratados em novembro. Ai, novembro, lindo novembro. Adoro novembro. Fizeram a Conferência de Paris e resolveram: vamos culpar a Alemanha. A Alemanha foi responsável pela guerra. Ela foi, né? Só ela, a gente tava aqui guerreando, mas foi só ela que foi culpada. Ela precisa sofrer. A gente precisa fazer a população ficar pobre. Né? Então, na Conferência de Paris, criaram um tratado de Versalhes, baseado em quê? Culpar a Alemanha. Pra tratar a Alemanha. Pobre Alemanha. E sabe, aquela Liga das Nações ficou com a Polônia, mas não tinha nenhum representante da tríplice entente. Então não foi respeitado, né? E foram criados outros tratados prejudicando as outras pessoas que tinham perdido a guerra. Cadê o meu canal? Não consigo gritar. Valeu, hein? Deixa comentários boazinhos, eu tava tentando, não sei, eu tô rouca. Não me culpem, eu tentei. Dicas, podem deixar. Coisas boas. Eu te amo. Mentira, não tem isso não. Precisa não. Mas valeu, obrigada se alguém assistiu. Don't stop, believe it. Tell me what you want, join us is to play. I really care, yes. Kill. Mentira, tô cantando errado.